Salve trader, tudo certo? Para quem não me conhece, eu sou o Danilo, mais conhecido como Ban, e nesse vídeo vou mostrar minhas operações do dia. Ontem eu vim de vermelho aí e tomamos vários stops, então hoje eu tô aqui de verde para ver se a gente tem uns takes bons aí. E brincadeiras à parte, bora ir pro gráfico que é o que nos interessa. Galera, seguinte, tô vendido aqui em Nasdaq, tá? Onde eu consegui fazer a contagem agora das ondas aqui. E junto dessas ondas que está confluenciando muito bem, elas estão bem corretas aqui. A gente teve uma estrutura, né, igual eu falei no vídeo de ontem, onde poderíamos ter a limpa dessa estrutura para cima, para depois começar a queda. Então, quando ele fez esse movimento aqui, ó, de triângulo, que é essa região aqui, esse triângulo aqui, ó, eu logo mencionei que seria uma onda 4 corretiva e aqui seria a onda 5. E essa onda 5 ela está exatamente com característica de UTAD, que é o último movimento aí dentro de uma estrutura de Wyckoff, tá? Então aqui, ó, para mim o mercado fez o quê? Ele teve a queda da onda 1, que foi aquela queda gigantesca de sexta-feira. Depois ele faz a correção aqui em 5 ondas para cima. Depois ele faz o ABC aqui, e a partir daqui ele começa a fazer a onda 3 para baixo, tá? Então, esse ABC ele faz a sua primeira onda em A aqui com 5 ondas, depois ele faz sua onda B em 3 ondas, onde ele faz aqui, ó, 1, 2, 3, que é uma correção em zigue-zague. Depois ele faz uma onda C também em 5 ondas micro aqui, tá? Não consegui desenhar, mas tem 5 ondas aqui. E aí, aqui foi o movimento um da onda C macro, que está aqui. Então, ele fez a onda um, depois a onda 2 em zigue-zague, depois a onda 3 até aqui, e essa 4 no triângulo. E ao romper o triângulo, ele faz mais 5 ondas para cima aqui, terminando sua onda C, tá? Para depois começar a onda impulsiva de novo, que seria a onda 3 para baixo aí. Até o momento eu respeitando bastante. Esqueci de mostrar ontem também, galera. A conta com os loss de ontem terminou em 505. E aí eu tomei outros loss aqui, ó. Peraí que eu mexi sem querer aqui. Eu tomei outros loss nessa região aqui, onde eu tentei, na verdade, realizar mais vendas nessa região e não consegui pegar, porque estava um pouco mais acima as outras duas. E eu falei, meu, eu acho que vai começar a cair o preço aí e eu vou ficar apenas com uma ordem, né? Então eu pensei, a hora que ele fizer uma parada, eu vou tentar achar um trade e realizar esse trade. Então eu fiz aqui a venda mais ou menos nessa região de 3 ou 4 lotes. E aí ele veio, me estopou aqui no tick, até subiu um pouquinho mais e depois o preço despencou aí. E isso deixou de 505 para 472. E nesse momento a gente está surfando aí essa onda de US$ 95 positivo, tá? Para o dia de hoje, eu estou vendo a possibilidade disso aqui, esse movimento inteiro, desde ontem à noite, ser uma onda um, e agora ele poderia vir aqui para fazer uma onda 2 nesse sentido, onde ele fez aqui a onda a onda B, e depois vai vir para fazer a onda C, e depois voltar a cair numa onda 3 da 3, e essa onda 3 da 3 eu quero muito estar participando dela, caso esse seja o cenário mesmo. Ou então, nós podemos ter aqui sendo onda um, aqui onda 2, tudo isso aqui está sendo uma onda 3. A hora que ele lateralizar, ele vai me fazer onda 4 para depois fazer uma 5 para baixo, tá? Então temos esses dois cenários, ainda não dá para se confirmar em qual deles estamos, mas eu acredito mais que estamos na onda um mesmo aqui, para fazer uma 2 para cima ainda, e depois vir uma 3 maior para baixo aí, tá? E posteriormente a 4 e a 5 para concluir
as ondas de Elliott aí. E por que que eu vejo dessa forma? Porque se a gente pensar que essa daqui foi a primeira onda, a onda um, e aqui concluiu a onda 2, essa 3 aqui ela teria que ser muito grande, tá? E ela não está muito com característica de descer muito mais que isso. Então, eu vejo dessa forma, onde aqui a gente concluiu a onda um, agora ele fez a onda 2. Isso aqui seria o começo da onda 3, onde dentro dessa onda 3 nós temos sempre 5 ondas. Então aqui começou a onda 3, onde seria essa daqui a 1, depois viria a fazer a 2, a 3 muito forte para baixo, depois 4 e 5 concluindo o ciclo normal aí das ondas de Elliott, tá? E como falei para vocês, para mim, ao meu ver, Nasdaq ainda tem que corrigir uns 4, 5 mil pontos aí para baixo, fazendo com que o preço chegue mais ou menos na região aqui dos 21 mil, 20 mil mais ou menos, para depois voltar a pensar a subir aí, tá? Então, esperar aqui, aguardar, ver como é que o mercado vai reagir. Não vou mexer nessa ordem. Se ela subir aqui e estopar a gente, eu tento pegar outras vendas mais para baixo, porque ela pode simplesmente também fazer uma correção aqui menor e já começar a cair daqui. Então, se eu descer esse stop aqui, ela poderia me tirar e já continuar caindo, entendeu? E o meu alvo dessa operação tá aqui para US$ 255, tá? Então, se ele realmente fizer aí a onda corretiva para cima, ela viria em 5 ondas e isso poderia até tirar a nossa ordem daqui para depois o preço vir a cair, tá? Se a gente traçar um volume profile nessa região aqui, nós vamos ver que a POC está bem em cima da minha ordem, bem onde eu realizei a venda. Então o preço poderia ir buscar lá para depois voltar a cair, tá? Não invalidaria a contagem e também ela pode parar nessa outra região aqui, ó, que tem muito volume também de ordem, tá? Então ela pode fazer a correção aqui para chegar mais ou menos nessa região onde tem até essa bandeira e depois vir a cair, tá? Então eu vou deixar meu stop exatamente aqui onde está mesmo. Se tirar a gente já logo que conseguir contar 5 ondas para cima agora da onda C, eu já tento realizar um trade aí de venda e ver se a gente consegue pelo menos ficar bem perto do topo aí do mercado, tá? Ontem eu até vi a possibilidade de ter entrado nessa região já para venda, porém eu não tinha nenhuma confirmação. E a gente poderia ter mais pernadas para cima ainda, onde isso aqui seria apenas uma onda 3, e aí ele viria para fazer uma 4 e depois uma 5, tá? Então, como eu não tinha certeza se já tinha concluído ou não, eu falei melhor esperar, mas assim que ele fez esse movimento aqui e voltou para dentro da estrutura, logo imaginei que era a onda 5 mesmo, final dela, e que o preço poderia começar a cair a qualquer momento aí, beleza? Então, por enquanto, estou vendo isso. O Bitcoin, igual eu falei para vocês ontem, a gente estava vendido aqui, e aí o preço foi, estopou a gente, e eu falei que ele poderia vir limpar esses topos aqui para voltar a cair, tá? É, Acabou até tendo uma queda boa aí, mas infelizmente fiquei de fora dela, não consegui pegar nenhum trade aqui. O Shao fez uma bela de uma correção, porém ele parou aqui em uma região de demanda, onde por enquanto está sendo respeitado, tá? Acredito que o Shao aí possa até subir um pouco mais ainda no dia de hoje. O SDCAD fez a limpa daqueles topos que a gente estava observando, que foi aqui, ó, esses topos aqui, onde ele tinha nivelado já por 4 vezes. E aí começou a ficar cada vez mais interessante esse trade aqui para venda, porque ele está rompendo topos nivelados e válidos, e aí ele começa a fazer aqui um preço em relutância, onde a gente vê que as impulsões de alta elas são cada vez menores, ou seja, está trabalhando dentro de uma cunha e o preço poderia vir a cair a qualquer momento. Porém, como ela rompeu para cima e continuou dando continuidade na alta aí,
acabei não realizando nenhum trade também, mas se ela tivesse vindo aqui mais ou menos e depois rompido essa cunha para baixo, aí com certeza eu realizaria um trade aqui para buscar preços mais baixos, tá? Mas agora tem que esperar aqui também, nada a se fazer por enquanto. E assim que eu tiver mais algum trade aqui em Nasdaq ou tirar a gente no stop aqui, eu volto e mostro para vocês, beleza, galera? Valeu e um ótimo dia aí, tamo junto. Voltando aqui, galera, vai abrir o mercado agora aí. Vamos ver como é que se comporta. Tô acreditando em uma puxada para cima aí, tá? É, Aqui ele pode estar meio que querendo arredondar esse fundo aqui. Porém, aqui também ele tá arredondando o topo, tá vendo? Mas se ele passar dessa região aqui, já meio que confirma um pouquinho de alta aí. Então, só aguardar mesmo. E caso ele vinha puxando para baixo direto, aí o que eu falei sobre a primeira onda lá pode não ter sido concluída ainda, onde o preço só vem aqui rasgando tudo para baixo. E mas agora tem que aguardar mesmo aí. Não tem muito o que fazer não. Passar pelos outros ativos aqui. Ó, aqui fica legal para uma venda, mas preciso de mais uma confirmação, tá? Aqui, ó, a gente tem o choque dessa região, onde ele rompe essa região aqui e cria nossa primeira inversão de fluxo. E aqui a gente tem um SMS, tá? Onde o topo não consegue renovar o topo anterior e começa a fazer topos e fundos descendentes. Então, assim que ele fizer uma região certa de entrada aqui, eu consigo realizar uma venda, beleza? Ficar de olho aqui também. Bitcoin. O Bitcoin, por enquanto, nada a se fazer. Ele não respeitou, ó, essa região de demanda aqui, tá? Ele passou reto daqui. Momentaneamente ele até brigou aqui, mas depois ele veio e rompeu. Então isso me mostra mais força de queda aí para Bitcoin, tá? Aqui a gente tem fundos nivelados, que eu até fiquei tentando buscar por esse fundo aqui, acho que na quinta ou sexta-feira, para fazer a limpa disso aqui e depois ter um trade de alta aí, mas o preço só disparou. Então ele pode fazer essa limpa hoje. Nasdaq continua igual. E é isso, galera. Se eu conseguir realizar algum trade aqui, eu volto e mostro para vocês. Pessoal, voltando aqui, aqui em Nasdaq eu deparei com esse padrão de triângulo expandido aí bullish. Então o preço pode romper essa região para ir buscar regiões mais altas, tá? Então se ele romper esse topo aqui, eu realmente devo fechar essa operação aqui com um lucro de uns US$ 80 mais ou menos e buscar por vendas novamente a hora que ele chegar mais ou menos perto de onde eu já fiz essa venda de ontem, tá? Porque se aqui for realmente uma onda um, essa onda 2 ela poderia corrigir até bem próximo do topo lá, que foi praticamente o que fez Nasdaq naquela queda de sexta-feira, tá? Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui. Ah, tá aqui, ó. Ó, então a gente teve a primeira onda, a segunda onda e ela vem bem próximo lá do topo para depois vir a cair, começando uma onda 3. Então eu vou esperar aí por esse padrão se concluir, se ele realmente romper esse triângulo para cima, eu fecho a operação e busco por vendas posteriormente, beleza? Então vou ter que olhar, observar como que o preço vai reagir aqui nessa região que é onde está a bandeira e até mesmo nessa região aqui que é onde eu fiz a venda, porque aqui é onde temos a POC do movimento, tá? Que é onde teve a maior volume de negociação, foi nessa região aqui onde eu estou vendido. Então, o preço chegando lá, se ele me der um bom padrão aí para venda, eu realizo mais venda, tá certo? Então depois eu volto aí. Galera, aqui nas Nasdaq eu vou tentar esse trade de risco, tá?
acreditando nesse movimento de correção para cima aí. E por que que é de risco? Porque a gente está dentro de uma queda muito forte e ainda a gente se encontra dentro de uma região de oferta, tá? Ele só vai deixar de ser região de oferta a partir do momento que ele romper esse topo aqui. Mas como eu estou vendo a possibilidade dele romper isso aqui a qualquer momento, e eu já ter que fechar até mesmo aquela ordem que eu estou vendido, eu faço a compra aqui onde ele me deixou uma região certa de entrada para buscar o preço até essa região que eu falei para vocês, tá? Que aqui é a bandeira. Então eu acredito que o preço chegue pelo menos nessa região aqui para depois cair. E a entrada aqui, ó, é por conta dessa região certa de entrada, onde ele faz um, dois, três, puxa para baixo e rompe o fundo e depois puxa para cima, tá? Voltou aqui no teste, eu fiz a compra para buscar preços mais altos. Então, vamos ver se dá certo esse trade aí. É um pouco de risco, porém o stop está curto aí, não está tão grande. Tem grande potencial mesmo de romper esse triângulo de expansão aí e fazer mais ou menos esse movimento para cima, ó. A amplitude da expansão para cima, tá? Então chegaria bem próximo do centro aqui da. Eu vou até descer um pouquinho mais aqui. Chegaria próximo do centro da estrutura e bem próximo daquela região onde tem é, bastante volume de negociação, beleza? Então assim que eu tiver o resultado aqui, eu já volto. E aqui, galera, se romper, eu já vou fechar a ordem de venda lá, tá bom? Então depois eu volto. Então tá feito aqui, tá, pessoal? Fechei aquela ordem de venda e agora estou subindo com essa de compra. A hora que ele já ameaçou aqui de romper, eu já vi no mapa de liquidez que tinha bastante liquidez nessa região. Falei, já vou estopar até antes, porque deve romper mesmo. O padrão aqui tá bem bonito, tá? Dessa expansão de triângulo aí. Então realmente o preço deve corrigir bem para depois voltar a cair. Então, primeiramente ficar de olho aqui para essa puxada aí na alta e depois realizar a venda. Então, assim que eu tiver o trade aqui concluído, eu volto. Voltando aqui, galera, seguinte, o preço andou bem a nosso favor aí, tá? E eu já protegi ela, porque aqui a gente tem um, uma região certa de entrada, onde ele faz um, dois, três, puxa para baixo, rompe fundo e depois puxa forte para cima, tá? Estou vendo a minha saída exatamente aqui, onde está aquela bandeira da madrugada que eu falei para vocês. Traçando o volume profile do topo até o fundo, a gente tem o maior volume nessa região aqui, então o preço pode respeitar essa região. Confluenciando com isso, eu tenho praticamente o centro da estrutura bem próximo e também a FIBO de 061.8, tá? Então essa região aqui é muito forte, ela pode respeitar. E caso a gente esteja certo na análise, onde isso aqui foi uma onda 1, essa queda toda aqui foi uma onda 1, poderíamos ter feito agora um movimento de correção em A para cá, depois ela corrigir em B para cá e depois em C de novo para cima. E depois vir a cair na onda 3, tá? Então, vou ver como é que vai reagir o preço quando começar a cair de novo. Se tiver reação boa para compra, provavelmente teremos essa puxada para cima, terminando a onda C, para depois a gente vir a cair aí, tá? É... Aqui, se o preço fizer o rompimento já dessa microestrutura aqui, ele já pode dar continuidade na baixa aí, para depois querer fazer uma correção um pouco mais ampla aí, tá? E caso o preço respeite aqui essa região e venha já rompendo tudo aqui, aí podemos já estar dentro de uma onda impulsiva de 3 aí e teremos que olhar bem atentos para ver se conseguimos pegar algum trade nessa queda, tá? Mas não acredito que ele vá fazer esse movimento hoje, a não ser que saia alguma notícia, alguma coisa do tipo. Mas acho muito difícil, sem notícia, sem nada, acontecer alguma coisa assim, tá? Então é isso, galera. Se tirar aqui no stop gain ou aqui no take, eu volto e mostro pra vocês, beleza?
Galera, voltando aqui, acabou de pegar nosso take, tá? Ó, acabou de sair a ordem aqui. Então, nossa conta aí volta para casa dos 600, 610 aqui. E agora eu procuro por correções nesse sentido aqui, ó. Eu não sei porque às vezes quando sai o take ou o stop, a tela fica piscando onde estão as ordens. Aí eu tenho que fechar aqui o programa e abrir de novo para ele ficar sumindo isso daqui. É, procuro por uma correção aqui agora em ABC, para depois vir outra alta e futuramente uma queda, que é a queda que eu mais estou esperando aí. É uma queda bem longa para o mercado, tá? Fazendo a onda 3 a 3. E aí, se isso se concluir, fica muito bom para nós, onde a gente consegue ter um trade bem longo aí, que é o que eu gosto de fazer, né? Então agora eu começo a observar por possibilidades de venda aqui, tá? Assim que ele me der uma possibilidade aí, eu vou tentar realizar uma venda para tentar pegar esse zigue-zague para baixo aqui que eu falei para vocês, para depois tentar fazer até mesmo trades de alta, tá bom? Então, se eu realizar mais algum trade aqui, eu volto e gravo. Valeu! Só para deixar registrado aqui, galera, vou tentar esse scalpzinho aqui, tá? Vejo a possibilidade dele tá concluindo a onda 5 aqui. Então, essa onda 4 ela vem bem próximo do topo da onda um, onde a hora que eu percebi que ela não ia invalidar essa contagem, onde ela não consegue invadir a onda um, eu realizei o trade aí, tentando fazer uma gordurinha, tá? Então, stop de 5 para um take de 15, ou seja, 3 para um aí no risco retorno. E vamos ver se der certo, beleza. Se não der também, stop tá bem curto aí, tá tudo certo. Depois eu volto aí. Chegando no take aqui, galera. Já vou proteger aqui a operação, tá? Nem precisou, já pegou aí. Ótimo, ótimo, ótimo. Hoje aí acertando tudo, graças a Deus. Bom, é isso. Agora esperar para chegar nessa região aqui, que é onde eu vejo que pode começar a queda aí. E o que eu tinha falado para vocês que eu gostaria de ver o mercado fazer um ABC para baixo aqui, um zigue-zague para baixo e depois corrigir mais, já estou cancelando essa possibilidade, tá? Porque essa alta aqui ela tá praticamente já fazendo esse movimento. Então, imaginando que aqui a gente concluiu a primeira onda, essa onda aqui que ela está fazendo agora seria um zigue-zague já em ABC. Então já até marquei aqui a contagem e como vocês podem ver, aqui é o final da A, aqui o final da B e agora vai vir aqui para o final da C, tá? E aí a gente começa a ter mais queda para o mercado. Como eu falei, não dá para saber se realmente é isso. Ondas de Elliott é bem subjetivo aí, ela pode mudar a qualquer momento, mas é isso que eu estou vendo para o mercado. Então, a hora que chegar mais ou menos nessa região aqui, eu já procuro por vendas, beleza? Então depois eu volto. Pessoal, voltando aqui, eu quando chegou nessa região, fiz 3 ordens de vendas e achando que ele ia respeitar esse bloco aqui, mas passou reto aí da região, tá? Tomei um stop bem curto. Então nossa conta, quando eu fiz o take, o último lá, o curto, estava 625 e agora com esses stops foi para 608, tá? Agora eu fico esperando por um candle de confirmação aí para fazer a venda, seja um engolfo, vamos supor que o próximo candle aqui engolfe esse último que está sendo feito, ou então um candle martelo ou algo do sentido, tá? E aqui eu começo a olhar também para essa região, onde a gente tem uma região certa de entrada, onde ele faz aqui, ó, 1, 2, 3, puxa para cima e rompe o topo, e depois puxa forte para baixo aí. Então essa região pode ser respeitada. E se tratando de uma onda 2, caso isso aqui realmente seja uma onda 2, ela pode facilmente chegar perto dos 90% aqui da onda um, tá? Então essa região é bem válida aqui. Assim que o preço reagir por aqui, eu procuro por uma venda também. Mas como eu falei, se ele me der um bom candle nessa região, eu realizo a venda aqui. Se não, eu espero ali em cima, beleza? Se eu tiver alguma coisa ainda hoje, eu volto. Aqui eu até entraria nesse candle aqui que foi feito,
Porém, se ele tivesse terminado negativo, tá? Como ele terminou positivo, eu não faço nada. Apesar de que está numa região muito boa, que é o topo da estrutura, e pode realmente respeitar daqui e começar a descer, mas por enquanto eu não faço nada. Se esse candle aqui terminar com um volume alto, maior do que os anteriores positivos, e ficando abaixo desse pavio aqui, aí sim eu consigo fazer minha entrada, tá? Com stop em cima dele e tento deixar o trade andar aí. Então, se ele tivesse fechado esse candle negativo, eu já tinha clicado ali mesmo. Mas como não terminou, tem que esperar, porque ele pode realmente voltar e ir buscar aquela região que eu falei de oferta aqui, beleza? Pessoal, voltando aqui, olhando para os candles de 1 minuto, a gente vê que o preço realmente pode começar a cair aí, tá? Então, o volume dessa queda, ela está crescente, enquanto a alta aqui está decrescente aí, tá? E pode ser que comece uma queda a partir daqui. Mas o candle de 5 minutos fechou com um volume muito bom, igual eu falei que eu gostaria de ver. Porém, eu não posso realizar a venda ainda, porque senão o stop fica muito longo, tá? Caso o mercado queira buscar aquela região de cima lá, onde eu falei para vocês que tem a região certa de entrada, o stop ficaria muito longo aí. Então agora tem que esperar por um movimento onde ele rompa o topo aqui e depois já rompa o fundo de novo, tá? Se ele fizer esse movimento para mim fica muito bom. E aí eu tenho meu stop acima dessa região, onde ele fica bem mais curto do que aqui em cima. Beleza? Então se eu conseguir realizar aqui o trade eu volto. Pessoal, voltando aqui, e antes de falar do gráfico, lembrando aí para quem está à procura de uma corretora, tá? Eu tô com uma parceria com a Vantage, então se você quiser experimentar trabalhar com eles, ver como que funciona os spreads, comissão e tudo mais, que eu acho que é bem vantajoso por eles lá, eu vou deixar o link aí na descrição. Então é só clicar lá, se cadastrar por ele e começar a operar pela corretora, tá? Lembrando que se você fizer um depósito de US$ 50, você ganha 150 para fazer operações. Então você pode acabar se alavancando ou tendo mais trades no dia aí, o que pode ajudar sua caminhada nessa jornada, beleza? Então é isso, se precisar, vai estar aí na descrição. Sobre o gráfico aqui, galera, é o seguinte, eu vou mudar essa contagem aqui, como isso daqui sendo uma onda 4, onde está para se concluir agora, e isso aqui uma onda 5, uma 3 está aqui, quer dizer, a 3 vem para cá e aqui viria a 5. Então, assim que ela corrigir aqui, se nessa região ela me der uma grande oportunidade de venda, eu vou fazer a venda, que é como eu falei para vocês, que aqui é uma região de oferta, tá? Que o preço tende a respeitar. E aqui, se a gente analisar, essa contagem fica mais bonita ainda dessa maneira, tá? Então, agora tem que aguardar aqui para ver como vai se mover o preço. Acredito que ele passa por esse topo aqui, porque pelo mapa de liquidez eu estou vendo que tem bastante liquidez acima dele. Então o preço deve facilmente passar por ele aí. E caso não dê continuidade de alta, rompendo o topo de ontem, eu realmente já começo a ver quedas aqui, tá? Mas pode ser que o mercado faça esse movimento aqui, ó, puxando isso aqui para cima, e aí invalida toda essa contagem que a gente está fazendo aqui. E aí o preço poderia respeitar mais ou menos essa região para depois vir a cair, tá? Porém, não acredito muito nessa daqui, porque se fosse para fazer isso, eu acho que teria que ter tido uma correção um pouco mais curta no dia de hoje, para ela voltar a descer e depois subir de novo. Do jeito que está aqui, eu acho meio difícil ela continuar alta aí, até porque a gente observando aqui o gráfico de 1 hora, a gente já vê que ele está perdendo força, né, na alta. Então, a qualquer momento aí pode começar a voltar a cair. E agora é aguardar por esse trade ser realizado, tá, galera? Acredito que aconteça ainda hoje, ou aí perto das 5, 6 horas da tarde, ou até mesmo no período da noite, tá?
Então, vou encerrar o vídeo daqui por hoje. Tivemos aí um ótimo resultado, onde saímos de 475, se eu não me engano, para 607. É, Os demais ativos eu acabei não fazendo nada. O Bitcoin aqui está rompendo uma região de oferta, tá? Então, pode ser que ele dê uma continuidade um pouco mais alta, com os preços mais para alto aí. E possivelmente perto dessa região aqui volte a cair, tá? O Shao também ficou bem parado aí durante o dia. Não teve muita volatilidade igual a Nasdaq. Nasdaq andou melhor aí de todas. E aqui no o SDCAD, nada a se fazer também. É só observar agora após o preço romper esse topo ou esse fundo aqui para poder realizar algum trade, tá? Então é mais ficar de olho aqui em Nasdaq mesmo, esperando por esse movimento aqui para cima para depois a gente tentar realizar a venda. Certo, galera? Muito obrigado pela presença aí. Se não for inscrito, se inscreva, deixa o like. Qualquer dúvida aí, só deixar um comentário também. E obrigado aí pela companhia. Tamo junto. Valeu, abraço.